Boa noite. Prazer novamente estar aqui no Johnny para agradecer o convite da diretoria, agradecer a presença de todos, nessa quarta-feira que começou a dar mais uma chuva, começou o inverno. Então é um momento que muitas vezes a gente fica pensando duas vezes: hoje eu não vou do centro, está chovendo, vou deixar por outros dias. Mas olha como é importante a gente se esforçar, não é? Para tentar essa luta constante de entendimento dos códigos que estão inscritos no Evangelho e no Antigo Testamento também, é claro. Então, para começar, quero agradecer a presença de todos e rogando aqui que a paz do Mestre Jesus se estabeleça em nossas vidas, em todos os dias. E que essa noite aqui, onde nós vamos falar aqui breves palavras sobre o perdão, porque esse assunto não se esgota, que a gente possa aqui ao final sair com uma mensagem reconfortante e motivadora para nós, não é? Nesse sentimento, nesse propósito do perdão que todos sabemos e quanto que é difícil. É fácil a gente falar assim, vamos perdoar, mas agir com o perdão é diferente, não é? Bom, eu trouxe aqui então essa tela, Perdoar Sempre. Essa apresentação ela vai discorrer um pouquinho sobre, como falou aqui o nosso irmão Sr. Jansen aqui, sobre Pedro, não é? Não queria deixar de falar sobre Pedro. E trazer aqui um pouquinho de uma história, mais ou menos aí no meio da apresentação, uma história israelense, muito, muito interessante, que eu garimpei na internet e achei que tinha tudo a ver assim, com o enredo, com essa temática. E mais lá para o final, um alerta que Jesus, na sua sabedoria, nos faz a respeito de o porquê do perdão. O que é que o perdão pode evitar que aconteça na nossa vida, encarnado e desencarnado, não é? A gente vai discorrendo assim, mas vamos começar. Primeiramente, vou falar aqui então um pouquinho sobre o trecho, lá em Mateus 18, Mateus que é muito interessante, por causa que ele conta assim, a parte histórica bem mais completa do que Marcos e Lucas. Apesar de que Mateus e Lucas buscaram assim Marcos, porque ele foi o primeiro seguidor de Pedro, não é? E ele é muito interessante da gente começar os estudos do Evangelho. E o que ele fala assim? Chegando a Cafarnaum, na Galileia, né? Então a gente imagina aqui o mar da Galileia, naquela parte lá de cima onde está Cafarnaum, né? Na casa de Pedro. E aí, o que acontece? Então Pedro se aproximou dele, não é? E disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Responde Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quanto é que é 70 vezes 7? 490. Quer dizer que na 491 não precisa mais perdoar. Será que era isso que Jesus estava dizendo? Não, né? São códigos, não é? Que a gente precisa aprender a decifrar. O 7 é o número da perfeição, o número do infinito, não é? Então, ou seja, Jesus recomenda perdoar infinitamente, para sempre. Por quê? Por que a gente deve perdoar para sempre? Porque ninguém é perfeito. Então, o nosso modelo e guia, que é Jesus, ele nós podemos colocar como sendo a pessoa que verdadeiramente está em estágio de perfeição frente a todos esses orbes que circulam conosco, aqui junto com a Terra, não é? Então aqui na Terra, entre encarnados e bilhões de desencarnados, o Mestre Jesus, por isso nós chamamos de Mestre, de professor, ele é o nosso modelo e guia de perfeição. E todos nós, todos os restantes, os habitantes do planeta, somos imperfeitos. Então, como é que a gente, sendo imperfeito, não vai perdoar uma imperfeição do outro, se nós também carecemos de perdão? Ou seja, então, o que
que a gente deseja, não é para nós, a gente também deve desejar para o próximo. Se a gente deseja ser perdoado, nós precisamos também fortalecer essa questão do perdão. Muitas vezes, inclusive, a ofensa, que a gente considera uma ofensa, de repente, será que também não pode ser uma chamada de atenção? De repente, um benfeitor espiritual, né, se utiliza de alguém, às vezes dentro da família, um amigo de trabalho, enfim, e nos dá uma chamada na condução do nosso pensamento, das nossas atitudes, e às vezes a gente se ofende. E não era para se ofender, era para pensar, refletir, não é? Se a gente realmente está nesse caminho, precisa corrigir ou não. Claro que sempre a espiritualidade vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Sempre. Porque se assim não fosse, a gente não teria um mérito. Não é? Falando aqui sobre a questão da reforma interior, né? Da reforma íntima. Ou seja, como é que a gente vai ter mérito dessa reforma se as coisas já são feitas de forma automática? Então, o livre-arbítrio sempre será respeitado. Porque sem ele nós não temos mérito. Fica automatizado o nosso processo encarnatório, não haveria razão de ser. Para perdoar, devo esquecer? Às vezes a gente fala assim, né? Oh meu Deus, me faça esquecer essa situação, essa atribulação, essa ofensa. Faça eu esquecer para perdoar. Será que é possível a gente, por uma auto-vontade, anular o nosso processo mental, a nossa memória e esquecer alguma coisa? Eu não sei, de repente alguém tem essa capacidade, né? Eu não tenho. Eu, por mais que eu me esforce, eu não me esqueço. Eu posso até me esquecer o que eu almocei, não é? O que eu tomei de café da manhã. Mas quando algo acontece meio marcante na nossa vida, aquilo fica gravado, fica registrado. Como é que a gente esquece para perdoar? A gente precisa esquecer para perdoar? É diferente, não é? A visão é diferente. Não, perdoar independe de esquecer, independe, não é? Temos no cérebro uma memória que registra todos os fatos. É eletroquímica, está registrado. E através dessa situação, não é? Se comunica com a nossa mente, com nós enquanto alma que somos. E o nosso cérebro é o nosso instrumento. Por isso, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer do agravo sofrido. O que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, a raiva ou o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial e até ilusório. Ou seja, aí eu digo assim, eu esqueci, então eu perdoei. Mas esqueceu mesmo? E se não esqueceu, significa que não perdoou? Então nós começamos a perceber que o fato de esquecer não está conectado com o fato de perdoar. A gente pode perdoar sem esquecer. A situação toda está: qual é que é a carga emocional que eu carrego quando eu me lembro daquela situação? Porque se eu me recordar de uma situação marcante na minha vida, por exemplo, que gerou uma ofensa, alguma coisa mais grave, e imediatamente o meu emocional reage e me volta aquela irritação, aquela mágoa, vontade de se vingar, vingança, não é? Ou seja, tantas coisas tóxicas, tantas coisas densas. E aí, adiantou eu dizer que eu quero esquecer? Não. O que a gente deve fazer, sim, é quando se recordar daquela situação marcante, qual é a nossa carga emocional. Se a gente para, reflete, é diferente. O que a gente faz com aquela memória? Este é o ensinamento, esse é o segredo, que a gente vai vendo aqui devagarzinho, não é? Com muita calma, para que a gente possa nos auxiliar. O que é que Chico falou? Não posso voltar atrás, não é? Não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Não posso. Mas eu posso hoje, não é? Recomeçar hoje e fazer um novo final. E veja que Chico falou recomeçar. Chico não falou repetir, né? Porque se eu repetir, o que vai acontecer? Qual é o resultado se eu repetir? O mesmo.
não mudou nada. Então a questão não é repetir, a questão é recomeçar. Recomeçar. Com um novo ânimo, uma forma diferente de ver, de repente mais maduro, não é? Porque quando a gente é jovem, a gente faz tantas coisas erradas, aí depois fica pensando, poxa, se eu pudesse voltar lá naquela época, não é? Para corrigir, mas a gente não pode, porque o passado não existe mais, o passado é passado. Assim como o futuro ainda não existe, não. E o que existe é o presente. E o que é que a gente faz nesse momento que nós estamos agora? Como é que nós reagimos frente às situações que nos cercam? Como é que a gente reage frente a uma memória de um passado? Isso é o que conta. E é nesse sentido que a gente deve trabalhar na busca do perdão, que não é fácil. Por isso existem estudos sobre o perdão, muitas casas falando, fazendo palestras sobre o perdão, porque é necessário. E aí devagarzinho cada um vai trazendo uma forma de falar, um entendimento, um livro, uma pesquisa, e aí vai construindo dentro da gente uma nova forma de pensar frente a uma ofensa. Até chegar num instante em que alguém de repente tenta nos ofender, mas não consegue. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a ofensa existe quando a gente se ofende. Mas e se a gente não se ofender, a ofensa existe? Não. Foi uma fala, uma mensagem, mas não me ofendeu. Então o objetivo nosso é chegar em tal estágio de evolução que a gente não se ofende mais com o irmão. Se essa pseudo-ofensa for uma mensagem de alerta, a gente vai aproveitar ela para a nossa modificação, para a nossa transformação. E se for algum pensamento mais denso do irmão, não é? A gente vai compreender o que é que se passa na vida desse irmão, dessa irmã, que ela falou uma palavra mais dura, mais, com vibração mais densa. Não é? Nós vamos até nos preocupar com aquele irmão, com aquela irmã, em vez de se ofender. Olha como tudo muda. É uma outra forma de enxergar a situação. O perdão liberta. Já ouviram falar essa expressão? Porque vocês vão perceber que em várias situações eu coloco uma imagem aqui de corrente. Não é de graça essas imagens de corrente e as correntes rebentando. Porque quando ocorre a ofensa e eu recebo a ofensa, imediatamente eu me conecto e me encadeio com a outra pessoa. Você vai parar para pensar nisso? A gente fica acorrentado a outra pessoa. Aí de repente a outra pessoa vai para casa dormir e nós vamos para a nossa dormir, encosta a cabeça no travesseiro e aí começa a reviver, como se fosse assim, rebobinar aquela cena. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. Perdi as contas de situações que depois a gente acorda no outro dia cansado, exausto e diz assim, oh meu Deus, que noite que eu passei, valeu a pena? É claro que não. Então quando a gente se para ficar rebobinando aquelas situações, alimentando um emocional negativo, o prejudicado é nós. Muitas vezes a outra pessoa às vezes nem percebeu que ofendeu, falou uma coisa meio assim, sem pensar, sem sentido, e ofendeu alguém e nem se deu conta que ofendeu. Mas a gente fica acorrentado. E quando é uma coisa mais densa, mais forte, existe uma conexão magnética entre as mentes. Então eu não permito que aquela pessoa se tranquilize e a outra pessoa não permite que eu me tranquilize. A gente fica acorrentado naquilo. E às vezes aquilo ocorre durante anos e anos. E pior, às vezes dentro das famílias. Irmãos que há um desentendimento e ficam idosos mantendo aquele ranço, aquela mágoa. Alguém já ouviu falar uma situação assim? E às vezes é uma coisa que aconteceu na juventude. Olha como é perigoso. Como é arriscado a gente conduzir as nossas vidas por esse caminho, não é? Da mágoa, do rancor. Não vou nem falar de situações mais graves como o ódio e a cólera, não é? Mas coisas mais corriqueiras, que é a raiva e a ira, que atrapalham muito a nossa vida, quando a gente carrega esse tóxico conosco.
E quando a gente se desvencilha da situação, ocorre o quê? A quebra das correntes. A gente se liberta, verdadeiramente. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Aquele que perdoa tem em si quebrado as correntes do rancor, da mágoa, do ódio e da vingança, aquilo que eu tinha falado. Não é? Então olha como é importante que nós tenhamos presente tudo o que pode gerar de negativo em nossas vidas se a gente alimentar essas emoções, esses sentimentos. Por isso que eu trouxe os dois aqui, emoções e sentimentos. Existem vários tratados que lidam com essas expressões na área da psicologia, na área da psiquiatria. Eu trouxe uma informação que eu busquei junto ao mundo espiritualista, não é? Para que nos traga assim com clareza para a seara espírita um melhor entendimento sobre emoções e sentimentos. Buscando uma informação de uma irmã que ainda quando jovem trabalhou na revisão do livro dos Espíritos junto com Kardec, chamada Irmãs do Fogo. Alguém já ouviu falar? Tem uma série de livros muito importantes que eu comprei quase todos, porque me atrai muito essas questões psicológicas. Não é? E o que Irmãs do Fogo diz? Esses conceitos não se esgotam aqui, ou seja, tem muito conteúdo para se retirar dessas duas expressões. O que a gente pode colocar sobre emoções? São reações internas a ações externas de curta duração. Então, por exemplo, se alguém, há alguma ação externa de alguém, de uma pessoa contra mim, não é? Aí eu reajo, inclusive quimicamente, não é, gente? Ou seja, adrenalina, o coração pode acelerar, não é? Inclusive quimicamente pode acontecer. E aí, alguém conta alguma coisa, por exemplo, muito engraçada, a gente chora de rir, e daqui a pouco passa, não é assim? Curta duração. Aí alguém conta uma coisa muito triste, a gente chora com aquela, se colocando no lugar daquela situação triste. Aí daqui a pouco passa. São emoções, são coisas, reações internas frente a ações externas de curta duração. Positivas e negativas. Veja como uma coisa inocente pode se agravar e se transformar em alguma coisa importante nas nossas vidas. Se nós, por exemplo, reagirmos a questões positivas, nós nos alimentamos de emoções positivas. Se a gente reage frente a coisas negativas e mantemos aquela emoção negativa conosco, como por exemplo, as mais simples, que é a ira e a raiva, eu vou mantendo, vou retroalimentando essas emoções negativas. Aí elas vão se transformar no quê? Em sentimentos negativos. E é aí que começa o problema. Sentimento é a criação interior em resposta às emoções com longa duração. Então, por exemplo, nós criamos os filhos e temos aquele amor, né? O amor paternal, maternal, e aí são emoções, e aí nós mantemos aquelas emoções positivas e constroem sentimentos positivos, que nós podemos chamar de amor, não é? Aquele carinho, aquela atenção, aquela ternura. Mas, se nós tivermos situações de ofensa, situações negativas, e nós mantemos aquela emoção negativa se alimentando, transforma-se no quê? Num sentimento negativo. E é de longa duração. E como é que se resolve um sentimento, uma emoção que se transformou num sentimento negativo de longa duração? Muitas vezes acaba tendo que procurar um profissional da área, não é? Para ir consertar aquilo que a gente poderia ter evitado lá atrás, de como trabalhar com as emoções. Então, emoções e sentimentos muitas vezes até se colocam como sendo sinônimos, como sendo a mesma coisa. Mas é bom que a gente possa fazer essa diferenciação justamente na condução da emoção. Como é que a gente conduz a emoção?
Então, se nós recebermos o impacto de uma emoção negativa, que ela não perdure na nossa mente, e como falam muitos, né, que ela não desça da nossa mente para o nosso coração. E tem autores espirituais que falam até assim, que não pode levar muitos segundos, porque se não desce para o nosso coração e se instala em nosso coração aquela emoção negativa, e aí pode construir um sentimento negativo. E aí a gente fica encadeado, né, acorrentado em situações que muitas vezes levam anos para se resolver. E isso tudo prejudica a nossa vida, nos deixa menos feliz, menos apto a um relacionamento humano produtivo para ambas as partes, que faça um crescimento como ser humano, não é? Nos deixa isolados, irritadiços. Muitas vezes a gente diz assim, é uma pessoa muito seca, uma pessoa que não tem sentimento, não tem ternura, não é? Nos fala assim, meio agressivo às vezes, a gente dá bom dia, a pessoa nem responde, ou responde meio de forma dura, não é? Então, olha o quanto que pode prejudicar a nossa vida, o trato com emoções que parecem ser coisas simples, mas que podem desencadear problemas graves na nossa vida. E aqui então eu vou contar para vocês esse pequeno caso, pedido de perdão, uma história israelense. Vocês conhecem essa imagem? Sabe onde é que fica? É o Muro das Lamentações, né? Um pedaço de muro que sobrou do lado sul, né, do grande templo de Salomão. Quando foi destruído lá no ano 70, pelo general Tito, né? E ficou só esse pedaço de muro. E aí os judeus mais ortodoxos, como esses aqui que nós chamamos de enlutados, né? E os outros de outras religiões, ou correntes religiosas dentro do judaísmo, o que eles fazem? Eles têm a prática que também se faz muitas vezes dentro de credos aqui no Brasil, como por exemplo o catolicismo, às vezes tem práticas assim, de colocar pequenos pedidos ou colocar desejos nossos em papéis, não é? E colocar em determinado lugar, ou queimar o papel. Vocês já ouviram falar essas coisas assim? Eu, na minha juventude, participei de algumas coisas assim, muito legal, muito interessante, não é? Ele mexe com o nosso psiquismo, essa situação. E assim eles fazem. Então vocês vão perceber que aqui está cheio, ó, cheio de bilhetinho, não tem mais espaço, não é? São anos e anos. Eu imagino que deve ter alguém que de vez em quando chega de noite lá e recolhe, não é? Para dar chance para os outros colocar os papéis, né? Bom, como é que começa essa história? Essa história começa com uma família, né? Uma família israelense. Eu expliquei? Começa então, vou aumentar um pouquinho mais, ver se eu consigo meu volume aqui. Então, começa com uma família israelense, né, uma família de judeus, aonde o pai, Adam, ele tem muito orgulho da família. Aí aconteceu, foi bem na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi preso, não é, como judeu, aquela situação terrível toda que aconteceu. E aí depois passou aquela fase terrível da Segunda Guerra, lá com o povo judeu e tudo mais. Ainda não existia Israel, né? Eles ainda estavam na diáspora, né? Ou seja, espalhados. E aí, um dos filhos, ele não quis seguir mais a religião judaica. Ele decidiu ir embora para a Índia, em busca de iluminação. Aí o que aconteceu? Ele abandonou a faculdade, né?
abandonou o emprego e foi embora para lá. Aí foi se despedir do pai, e aí o pai, mas como assim? Podia sair do emprego, podia sair da faculdade, só que o filho disse que ia sair da religião. Aí o pai se zangou. Disse assim, não pode, meu filho, não é? Meus filhos, a minha família pertence a ser seguidores dessa religião já de gerações e tal. Eu sei que eles discutiram, e aconteceu, daí eles discutiram realmente muito sério, de se ofenderem, e ele partiu, foi embora para a Índia. E lá ele ficou. Ficou 6 anos lá, na Índia. Aí de repente ele encontrou um amigo. E esse amigo que tinha chegado de Israel. Aí esse amigo disse assim, como é o nome dele? Adam, que é o pai, e esqueci o nome do rapaz agora. E aí ele disse assim, o seu pai faleceu fazem 2 meses. Ele disse assim, faleceu faz 2 meses. Sim, ninguém conseguiu mandar uma carta para ti, porque tu não deixou nem o endereço de onde tu estava na Índia. Ou seja, a situação foi tão grave que nem endereço ele mandou. Aí ele ficou com remorso, não é? Sabe aquela coisa que dá com a gente? De repente sai de casa brigado com alguém, um pai, uma mãe, aí depois sabe que houve uma situação assim difícil, não é? Como a perda do ente querido, e a gente fica com remorso. E aí esse filho ficou pensando, eu tenho certeza que meu pai morreu, foi de desgosto, de coração partido que a gente brigou. Aí ele voltou para Israel. Aí ele voltou para Israel e visitou esse local, o Muro das Lamentações, não é? Aí ele chegou ali, parou, ficou ali, porque o pai gostava muito daquele local. E aí ele ficou vendo que todo mundo estava rezando. Ele comprou um livrinho de orações, não é? E começou a fazer as rezas, as orações judaicas. E viu que alguns escreviam um bilhetinho num papel e colocavam entre as rochas, ali entre as pedras. E aí ele pegou um bilhetinho, um papel, e começou a escrever: ô meu pai, gostaria de te pedir perdão, né, por aquele desentendimento, aquela briga, me perdoa e tal. E aí dobrou o papelzinho, e aí ele foi colocar na pedra. Mas aonde? Estava tudo lotado, esse bilhetinho está aqui. E ele catando de um lado, catando do outro, até que ele achou um lugarzinho, ele foi botar e caiu o papelzinho que estava ali. Aí ele juntou o papelzinho, oh meu Deus, caiu o papel de alguém aqui. Aí ele ia botar no lugar. Só que, parece até brasileiro, né? Ele decidiu dar uma lidinha antes. Né? Bateu uma curiosidade, aí ele foi dar uma lidinha antes. Aí ele abriu e disse assim: aqui é Adam Twisser. Gostaria de pedir perdão ao meu filho. Ou seja, o papelzinho que caiu no chão era do pai dele, que escreveu, colocado no Muro de Lamentações, uma solicitação, um pedido a Deus, não é? Para que pudesse chegar aquela mensagem ao filho. E aí ele imediatamente reconheceu o bilhete, a mensagem. Ou seja, o pedido que ele colocou no papel dele, quando foi colocar no muro, caiu um outro papel que era a resposta do bilhete dele. Então, qual é a moral da história? Que a gente jamais deve deixar passar tanto tempo quando há uma desavença, quando há uma discórdia, um desentendimento, porque na maior parte das vezes é uma coisa passageira, uma coisa superficial, não chega a ser uma coisa grave. E nós, carregados ainda de tanto orgulho, não é? De tanta soberba, que a gente se acha melhor que todo mundo, e aí não dá o primeiro passo. Espera que o outro dê um passo. É assim, principalmente dentro das famílias, né? Sou obrigado com o meu irmão mais velho. Ele tem que chegar primeiro para conversar comigo, eu não vou. É assim? Então, gente, a mensagem, a moral da história é essa.
que a gente não espere acontecer uma situação dessa, de perda do ente querido, para daí pedir perdão, para daí abraçar, para daí se reconciliar. Então que a gente possa, havendo alguma situação assim, de desavença, que a gente reflita, avalie, e principalmente sendo alguém da família, não é? Porque a gente está dentro da família, não é por acaso, não é? Nós estamos dentro de famílias, de reuniões familiares, com o objetivo de reconciliação, não é? De fazermos as pazes frente à desavença que acontecem há várias existências, às vezes passam muitos séculos em desavença. Então nós retornamos em famílias justamente para que a gente possa se reconciliar, mesmo com aquele irmão, aquela irmã chata, entendeu, gente? Que a gente fala assim, né? Ô, meu irmão chato, minha irmã chata, não é? Só que quando a gente começa a ficar mais maduro, não é? Eu brinco dizendo que agora estou numa fase excelente de pré-idoso. Excelente, eu não sabia que era tão bom ser pré-idoso, não é? Não porque a gente pode botar na vaga de garagem de idoso, não é isso não. É porque a gente está mais tranquilo, a gente está mais em paz. A gente muitas vezes, quando jovem, valoriza coisas que não têm importância. E quando a gente vai amadurecendo, a gente logo percebe a diferença de uma coisa séria, de uma coisa que é bobagem. E que a gente deu o primeiro passo em busca da reconciliação, de aparar as arestas. Né? Essa que é a moral da história. Tem tudo a ver ou não tem tudo a ver com o tema da palestra? Tem, né, gente? Nossa! Sinto dificuldade em perdoar. O que é que eu devo fazer? Eu vou até beber uma água. O que vocês acham que ele deve fazer? Simples. Ore, apresse. Olha esse remédio de graça, não precisa ir na farmácia lá pedir desconto, é de graça. Olha esse remédio milenar, não é? Que é a prece. Deus, em sua infinita compreensão e justiça, sabe que cada um de nós tem suas limitações. E Ele não espera que ignoremos isso. Para Deus, o valor do perdão se dá quando é realmente sincero, gente, que parte do nosso coração, não é como a gente diz assim, da boca para fora, né? Como parte do coração. E faz a ofensa virar ensinamento e a mágoa virar compreensão e amor. Olha, diferente, né? A forma de encarar. Quando a gente para, reflete e começa a conversar com Deus, conversar com Jesus, aí começa a mudar tudo. Porque nós entramos em sintonia com planos mais purificados, mais santos. E isso nos alivia a alma, o coração, não é? E isso facilita esse momento de reflexão, de avaliação das nossas vidas. Porque, gente, a dor educa. Já ouviram falar? A dor educa. E as ofensas geram dor. O ensinamento é transformar a ofensa em mais uma lição de vida. A gente não fala assim a dor educativa, que é uma outra forma de ver as dificuldades da nossa vida, as dores que acontecem na nossa vida. Quando a gente se revolta com as dores, o que acontece? A gente começa a sofrer, a gente entra em sofrimento quando a gente se revolta com as dores. E as dores são educativas, é para corrigir os nossos caminhos, não é? A nossa seara, para onde que a gente anda. Então as dores vêm nos auxiliar, às vezes por situações na vida, às vezes alguém vem nos dar um alerta, vem dar uma chamada na gente, e a gente se ofende, não é? Então quando a gente se ofende e sente dor, que a gente transforme essa dor em ensinamento, que a gente transforme ela em educação para nós mesmos. E aí quando a gente começa a fazer isso, cada vez menos a gente se ofende com as pessoas, porque todos nós somos imperfeitos, estamos no mesmo barco, não é? No mesmo planeta,
singrando espaço na busca de melhores dias, de melhor aperfeiçoamento nas nossas vidas. Nós, falando aqui em termos de alma, somos eternos. Ou seja, quanto tempo a gente vai ficar encarnando e desencarnando? Ninguém sabe. Então que a gente possa aproveitar cada existência como ensinamento para crescimento. Primeiro passo, comece a perdoar com a prece. Se acaso um irmão vos ofendeu e não consegues perdoá-lo, ore e peça a Deus que seu Espírito dê a compreensão para que um dia possa perdoar o infeliz ato que possam ter praticado contra ti. Um infeliz ato. Não está nem falando assim que é uma ofensa mesmo. Um infeliz ato. Lembre-se que por vezes você também foi quem precisou de perdão. Todos nós precisamos de perdão porque somos imperfeitos, fazemos coisas erradas, falamos coisas, muitas vezes sem pensar, que pode gerar uma má interpretação, pode gerar um mal entendido, ofender alguém. Às vezes a gente nem tem ânimo de ofender, mas nós falamos alguma coisa que pode ofender alguém, não é? A doutrina espírita nos ensina que o perdão é uma das maneiras de liberar a ira, o medo, o ressentimento, além de gerar paz, alegria e amor em nossos corações. Olha o que nos ensina, não é? A doutrina espírita, o significado do perdão em nossas vidas. Perdoar significa livrar alguém de um ato que foi considerado ofensivo ou inadequado. É proporcionar ao ofensor uma oportunidade de arrependimento e a nós mesmos um alívio. Então, quando a gente perdoa, nos dá um alívio e uma oportunidade de arrependimento para outra pessoa se arrepender, não é? Porque senão a gente fica conectado, retroalimentando ira, raiva, mágoa, não é? Eu transmito para ele e ele transmite para mim e a gente fica nesse ciclo vicioso. E às vezes a gente desencarna com esse sentimento. Não pode acontecer? Eu briguei com alguém e de repente esse alguém desencarna. O que é que vai acontecer? Esse alguém, quando desencarnar, imediatamente ele vai esquecer a ofensa? Não, né? Porque nós também somos a mente. Não é? Não é assim? Nós somos a mente. E a mente guarda a memória. Então, quando a gente desencarna, nós continuamos com os mesmos afetos, os laços de ternura e, infelizmente, os laços, né, de ódio, os laços de ira, de cólera, às vezes coisas densas, e que nos atrapalham muito e que acabam nos conduzindo a ambientes desencarnados que têm a mesma vibração, não é? E nós chamamos na doutrina espírita de umbral, não é assim, gente? Então a gente diz assim, quando eu desencarnar eu não quero ir para o umbral, Deus me proteja. Não é assim que a gente fala? A gente quer logo ir para nosso lar, não é assim? Só que nosso lar fica onde? No Rio de Janeiro, né? Nós estamos aqui no Maranhão. E qual é as colônias que tem no Maranhão? Uma delas é Rouxinol, não é? Não é assim? Fica lá no sul, né? Próximo de Balsa, aquela região enorme lá do Rouxinol. Né? Então quando fala assim, colônia Rouxinol, a gente já imagina assim, um lugar cheio de árvores, pássaros, né? Aquela tranquilidade, aquela alegria. Então todo mundo quer ir para as colônias espirituais para ir lá, voltar para o banco escolar, né? Continuar aprendendo. Ninguém quer ficar no umbral, né? Allan Kardec, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta a seguinte passagem. O apóstolo Paulo afirma: perdoar os adversários é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Olha como é interessante. O caminho, não é? Perdoar a si mesmo, perdoar os amigos, e o mais difícil de tudo, não é? Perdoar os inimigos.
Aí atinge a gente mesmo, né? Porque perdoar alguém da família, um amigo, não é? Às vezes é fácil, às vezes é fácil. Mas perdoar o inimigo, então é melhor não ter inimigos, não é? Melhor é não ter inimigos. E essa é uma medida saneadora nas nossas vidas. Não podia deixar de colocar esse pequeno trechinho aqui da trave no olho, né? Vocês todos conhecem, né? Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis vós também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medido. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Então a gente sempre aponta o defeito do outro, não é assim? E a gente é perfeito. Como isso é bom, já tem bastante, principalmente quando a gente estuda bastante, né? Olha na biblioteca, lá tem 300 livros. Será que eu aprendi alguma coisa dos 300? Às vezes nós enchemos a cabeça de conteúdo, embaralhamos tudo, e todo aquele conteúdo, uma pequena parcela desce para o nosso coração. Porque é com o coração que a gente se manifesta. E com o coração que a gente se relaciona com as pessoas. Então, quando a minha cabeça está cheia de conteúdo, mas o meu coração não, mudou alguma coisa em mim? Não adianta a gente comprar 10, 20, 50, 1000 livros, não adianta de nada, se aquilo não transformar o nosso coração. Porque Jesus sempre nos alerta, não é? Que a gente possa colocar, não é aquela questão do tesouro, né? Colocar o nosso tesouro onde está o nosso coração. Então a gente deve de valorizar as coisas espirituais, valorizar família, não é? Os valores reais e não as coisas materiais. Vocês já ouviram falar no materialismo? Tão combatido, não é? Pela doutrina espírita. O materialismo é exatamente isso, ou seja, valorizar as coisas materiais e não espirituais. E o Espiritismo está certíssimo apontando esse flagelo na humanidade, porque se não fosse o materialismo, nós seríamos mais fraternos, né, gente? Mais solidários. Não teria crianças no lixão, como tem lá em São José de Ribamar, né? Catando lixo. E qual é o futuro de uma criança que cata lixo? Ser um idoso morador de rua. Se não fosse o materialismo, haveria crianças catando lixo? Não. Então a gente começa a perceber o quanto que é importante a gente se ater na nossa espiritualização, porque nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui da terra, nós estamos de passagem. Estamos aqui para nos transformar, para mudar a nossa rota por onde a gente está se dirigindo. Por isso que a gente encarna. Se assim não fosse, não teria mais necessidade de encarnar. A gente já saberia tudo. E quando chegar nesse ponto, a gente vai ser, como é que a gente pode dizer? Benfeitor espiritual, né? Anjo. Já seríamos anjos, né? A angelitude é o próximo passo da humanidade, a angelitude. Ou seja, um benfeitor espiritual. Uma entidade espiritual missionária que possa conduzir os rumos de coletividades, né? Tudo bem. Mas vamos seguir. O nosso tempo urge, né, Segurança? E essa questão aqui, extremamente importante, que eu falei a respeito do perigo que é ter uma desavença com alguém e esse alguém desencarnar. A ofensa pode se perpetuar por outras vidas? Quem são os espíritos? São pessoas que nem a gente. São pessoas. O mundo espiritual, cheio de cidades, não é? Cheio de locais onde convivem essas pessoas, são pessoas que nem nós. A única diferença é que nós estamos com uma roupa de carne. Por isso nós chamamos encarnados. E quem não tem a roupa de carne? Desencarnado. Mas são pessoas do mesmo jeitinho, com os mesmos laços
de ternura, laços de afeto ou laços de inimizade, não é? E se esse alguém que eu tenho desavença, um desafeto, ele desencarna, ele vai levar essas vibrações para o outro lado. Olha a sabedoria de Jesus. Quando Jesus recomenda que nós reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar discórdia no curso da nossa atual existência. É principalmente para que ela se não perpetue nas existências futuras. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, gente. Olha aí. Sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação, né? A gente coloca obsessão simples, fascinação, subjugação e possessão, né? Ou seja, a possessão é aquela em que a pessoa realmente perde totalmente o controle, não é? Das suas atitudes, da sua mente, e ela é totalmente conduzida por uma entidade espiritual, né? Então nós vamos perceber o risco que se corre da gente manter um desafeto ferrenho, não é? Aí quando a pessoa desencarna, a gente diz assim: ah, que bom, que alívio, ele morreu, que alívio, agora eu estou livre. É eu que estou livre ou é ele que está livre? É ele, porque agora ele me enxerga e eu não enxergo ele. E ele lê o meu pensamento e eu não leio o pensamento dele. E aí começam a acontecer coisas na vida da pessoa, e a pessoa sabiamente procura uma casa que possa trazer um conforto e um esclarecimento sobre essas situações obsessivas, não é? E muitas vezes nas reuniões mediúnicas se manifesta a pessoa. E aí a pessoa diz assim: não, eu não sou vítima, não sou algoz, eu sou a vítima, porque essa pessoa fez isso, fez aquilo outro. A pessoa tem uma lista de coisas que sofreu quando estava aqui encarnado. E aí foi para o outro lado, cheio de vontade de se vingar. E a gente tem que fazer o quê? E agora? A pessoa não está aqui, né? Para a gente conversar. Ô, meu irmão, desculpa aí, foi mal, né? Vamos conversar, vamos tomar um café junto, né? E agora? A pessoa já está do outro lado do mundo espiritual, carregada às vezes de sentimentos negativos. Aí é muita oração, não é? Orar por aquele irmão. E aqui estão as casas, principalmente as casas espíritas, que sabem muito bem conduzir situações dessas de obsessões, e às vezes situação de obsessão grave dentro da casa da pessoa, não é? E a gente, por descuido, por falta de conhecimento dessas questões espirituais, entra em zona de grande risco, de grave risco dentro da família, não é? E que poderia ser saneado se a gente tivesse essa informação. Ou seja, o melhor é não ter inimigos, gente. O melhor é não ter inimigos. Porque às vezes o inimigo, quando ele desencarna, aí começam os problemas. Então, se a gente quiser evitar situações futuras, que a gente saiba perdoar, que a gente saiba pedir perdão, não é? Que a gente possa seguir os 3 processos que o nosso querido Sr. Jansen aqui falou, não é? Primeiro é o arrependimento sincero, o arrependimento de coração, não da boca para fora, mas de coração, se arrepender do ato que possa ter praticado contra um irmão ou uma irmã, não é? E aí vão começar a surgir situações de dores na nossa vida para corrigir, não é? Para que a gente possa muitas vezes até sentir o peso daquela situação, para que a gente aprenda a não repetir aquela situação. E de alguma forma, de acordo com as programações espirituais, que a gente possa reparar de alguma forma, ou um familiar da pessoa, não é? Muitas vezes, de repente, um menino de rua surge no nosso caminho pedindo alguma coisa, e se a gente for fraterno, auxiliar essa criança, quem é que pode dizer que essa criança não é um familiar daquele que desencarnou, que a gente tinha ofendido? Quem pode dizer? Olha as oportunidades benditas que surgem para a gente reparar situações. Então a gente jamais deve de abandonar a observação dos sinais que vão surgindo na nossa vida. O tempo todo chegam sinais e vão nos orientando.
Então que a gente possa estar com esse esclarecimento, observando os sinais que vão surgindo, que a gente possa ir reparando as nossas vidas, a condução, sempre no rumo do perdão, e sempre no rumo da solidariedade, da amizade, sendo bons, mesmo que alguém chame a gente de bobão. Vocês conhecem o elogio que se faz para quando alguém é bom ou bobão? Não é? O que significa bobão? Significa que é seguidor de Jesus. Se alguém chamar de bobão, eu digo, muito obrigado, irmão, sou bobão mesmo. Estou aqui me esforçando para entrar nas fileiras de Jesus. E não é fácil, porque não é fácil ser cristão. Alguém pensa que é facinho? A gente diz assim, você acredita em Jesus? Tem fé? Tem, eu acredito. E segue Jesus? E agora? A gente aqui carregado de imperfeições, como é que a gente vai conseguir seguir Jesus? Não é? Por isso ele é o nosso norte, o nosso sol. A gente está buscando devagarzinho, a cada existência se transformar um pouquinho que seja, no rumo deste sol, para um dia a gente poder estar numa condição, não é? Digamos assim, semelhante ao nosso querido Chico, né? Colocando aqui um exemplo próximo, contemporâneo nosso, Chico. Ele doou a vida todinha dele em prol, né, do benefício do mais necessitado, onde ele praticamente nem dormia, né, saía de noite para distribuir cesta básica, né, participar de evangelhos, enfim, tantas situações que o nosso Chico fazia. E às vezes a gente, com uma dorzinha qualquer, a gente abandona qualquer tipo de atividade, valorizando coisas que, se a gente entrasse na atividade, aquela dor imediatamente parava de se manifestar. Quantas vezes eu, com dor de cabeça, fui fazer alguma coisa, lá no meio daquela atividade, cadê a dor de cabeça? Sumiu. Já aconteceu com alguém de vocês? Isso é muito comum acontecer, não é? Porque a espiritualidade se faz presente, carrega a gente com aquela energia boa, aquela vibração de luz. Tudo que havia de errado, até o orgânico, começa devagarzinho a se reparar, a se reconstituir. Não podia deixar de colocar aqui umas frases, né, do nosso Chico. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo a imperfeição e fraqueza que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazendo também as nossas, não é? Todos nós. Perdoar é ato difícil, pois as ofensas ferem, mas não queira você ser o ofensor, aquele que gerou a ofensa. Palavras ásperas em situações de raiva distanciam as pessoas, criam rivalidades desnecessárias e energias negativas para ambos, acorrendo as pessoas. Não é? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que essa breve apresentação sobre o perdão possa nos motivar, não é? A evitar das desavenças, às vezes, pueris, coisa superficial, coisa boba, não é? E que a gente possa valorizar cada vez mais a amizade, cada vez mais a família, que nós somos responsáveis, todos nós, pela família, pela nossa família, não é? E que a gente possa conduzir a nossa vida sempre tendo presente essas questões do perdão, de não precisa esquecer para perdoar, mas o que eu faço com aquela memória, não é? As emoções e os sentimentos, saber conduzir as emoções quando elas são negativas para que ela perdure um pouquinho na nossa mente e que jamais deixe que ela desça para o coração. E assim a gente vai se modificando passo a passo, com muita calma, com muita paciência. Às vezes dá vontade de desistir. A gente que é estudante, aprendiz da doutrina espírita, às vezes a gente diz assim, rapaz, eu não vou dar conta nessa, eu vou deixar para a próxima. Já ouviu falar isso? Eu vou deixar para a próxima, essa eu não vou dar conta não. Não façam isso. Porque a gente não sabe quando é que vai ser a próxima, não é? Ainda mais agora surgindo aí essas questões de transição planetária, né? Que tenho certeza que todos já ouviram falar, a mudança de vibração, a mudança de ordem do nosso orbe aqui, para o mundo de regeneração. Então a gente não sabe. Vamos aproveitar ao máximo possível a nossa existência, valorizando cada vez mais a nossa vida, que foi dada por Deus. O nosso corpinho foi do nosso papai e nossa mamãe que nos deu de presente.
Mas nós, espíritos, almas, não é? Foi Deus que nos criou. Então a Ele nós devemos eterna gratidão, aos nossos pais e a Deus. E valorizar cada vez mais a vida. Porque a vida vale a pena ser vivida. E principalmente quando a gente começa a perdoar e a se perdoar. Meus irmãos, obrigado pela atenção e rogo novamente ao Mestre Jesus que possa nos abraçar na sua paz, nos conduzir aos nossos lares com proteção, segurança, e que cada um de nós possa levar um pedacinho dessa vibração e desse ensinamento às nossas famílias. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tu não divulgou? Não, você encerra aqui, ó. Pronto, aí divulga agora. Aonde que deseja encerrar esse vídeo?